Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise estruturada aqui no nosso canal. Hoje a gente vai confrontar uma ideia fascinante e, sinceramente, bem radical. E se tudo que a gente acha que entende sobre ansiedade estiver completamente invertido? Pois é. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar de verdade, a gente precisa desafiar um mito gigantesco da nossa sociedade moderna. Existe essa crença silenciosa, sabe? Aquela ideia muito forte de que a felicidade constante e inabalável é um único estado emocional aceitável. A gente acaba assumindo que, se existem emoções negativas persistentes, é porque a vida está de alguma forma quebrada ou tem um defeito fundamental de fábrica em que incende. Mas, parando para pensar, será mesmo que fugir de todo e qualquer desconforto é o melhor caminho para construir uma mente saudável? Isso nos leva à parte 1, o mito da ansiedade. O nosso foco inicial aqui é entender como a mente humana é condicionada, desde muito cedo, a ver qualquer tipo de ansiedade, um incômodo, como um inimigo terrível que precisa ser abatido a qualquer custo. Isso ilustra brilhantemente um contraste perfeito entre o que a sociedade inventa e a nossa biologia pura. O mito conta que a ansiedade é esse demônio acabando com os nossos dias, mas a realidade nua e crua, ela mostra que a ansiedade é uma ferramenta fantástica de sobrevivência lapidada pela evolução e, principalmente, um indicador super claro de interesse. Pensa bem, aquele medo ou atenção antes de entregar um projeto ou se entregar num relacionamento indica que existe um baita investimento no resultado daquilo. Ninguém sente ansiedade por algo que gera indiferença total. Na grande maioria das vezes, o medo é o reflexo exato do nosso interesse. E toda essa perspectiva libertadora vem direto do material que estamos dissecando hoje. Os ensaios da Brianna Wiest, que reescrevem completamente a percepção humana. Tem uma passagem muito surpreendente ali que aponta o seguinte: manter uma experiência consistente e constante só de felicidade, bom, isso seria na verdade um sinal de doença mental e não de saúde. É muito louco pensar nisso, né? A saúde emocional de verdade exige vivenciar todo o espectro de emoções, o pacote completo. Seguindo em frente, vamos para a seção 2, um alerta de sobrevivência. Vamos dar um passo atrás e entender a mecânica por trás desse espectro emocional, olhando lá para a história da evolução para descobrir como o cérebro foi moldado para usar a ansiedade a favor da nossa preservação. O nosso desenvolvimento seguiu um caminho muito prático. Lá no passo 1, a coisa era puramente a sobrevivência raiz, detectar e fugir de predadores físicos. Aí no passo 2, a gente teve esse desenvolvimento formidável do córtex pré-frontal, que nos permitiu usar a imaginação, antecipar problemas e construir toda a nossa sociedade. E agora, chegando no passo 3, a sobrevivência emocional moderna. Acontece que a gente usa exatamente o mesmo mecanismo biológico de milhares de anos atrás. O cérebro primitivo entra em pânico do mesmíssimo jeito, seja fugindo de um tigre dentes de sabre ou recebendo um e-mail com a palavra urgente numa sexta-feira. A ansiedade funciona como um sistema de alarme. É tipo aquela luz vermelha piscando no painel do carro, indicando a rota ou avisando que algo precisa de manutenção. A luz não é o defeito do carro, ela é só o aviso. E essa ideia ganha um peso fenomenal com aquela clássica reflexão do imperador estoico Marco Aurélio. Ele dizia que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Trazendo isso para nossa conversa, bater de frente com um problema que gera uma ansiedade altíssima, olha. Esse obstáculo percebido é, na verdade, um baita catalisador vital. Ele força uma ação, uma adaptação que era totalmente necessária. O problema não está bloqueando a rota para a evolução, ele está literalmente iluminando qual deve ser o próximo movimento. E assim chegamos à parte 3, o perigo de anestesiar. Porque, convenhamos, o que acontece quando o instinto de evitar o desconforto fala mais alto? Aqui começa a discussão crítica sobre os custos pesadíssimos de tentar calar e abafar esses sinais vitais de aviso. Para ilustrar isso, a obra original traz uma metáfora simplesmente perfeita. Anestesiar e ignorar a dor emocional é a exata mesma coisa que deixar a mão descansando em cima das bocas de um fogão aceso. Sente-se aquela dor absurda, não porque o corpo está quebrado, mas porque ele está berrando um sinal frenético de alerta para se afastar dali. Tentar suprimir essa emoção a todo custo, fingindo que não está doendo, é literalmente a recusa letal de tirar a mão do fogo. É perigosíssimo. E a grande verdade é que o ser humano faz isso o tempo inteiro usando táticas de esquiva muito subconscientes. A gente se paralisa em rotinas e distrações sutis. Por exemplo, criar crises e estresses totalmente desnecessários no dia a dia. Na grande maioria das vezes, isso só é uma técnica de evitação para não ter que encarar uma verdade desconfortável que está precisando de atenção. Ou então quando se pega uma única frustração e extrapola isso, transformando no drama de que a vida inteira é um fracasso. Sabe o que é isso?
É só uma forma de mascarar o medo da vulnerabilidade e fugir da responsabilidade gigante de resolver e ajustar o que realmente está causando esse desconforto. Mas calma. Tem jeito de virar o jogo. Entramos no passo 4, o poder do pensamento negativo. Chegou o momento de parar de enquadrar os pensamentos negativos como intrusos chatos e começar a usá-los como a bússola poderosa que eles realmente são. Agora, o que é realmente interessante aqui é este conceito chamado de metacognição. Essa é a grande sacada mágica da nossa biologia cerebral. Em vez de só sofrer de forma passiva, no escuro, durante uma crise de ansiedade, o córtex pré-frontal tem a capacidade espantosa de pensar sobre as próprias emoções e regular a própria mente. É possível apertar o pause, observar os sentimentos como dados e não como ameaças literais que vão destruir a vida. E ao aplicar essa capacidade de observar os próprios pensamentos de longe, a gente se depara com um fato altamente contraintuitivo. A raiz de boa parte da ansiedade descontrolada e dos comportamentos viciantes costuma ser o isolamento interno. Sendo assim, o exato oposto de um vício ou da paralisia emocional, surpreendentemente não é a sobriedade rígida ou a calma absoluta de um monge nas montanhas. O oposto disso é a conexão. A cura autêntica está em se reconectar com o momento presente, restabelecer vínculo com as pessoas e, principalmente, ser sincero consigo mesmo. O que nos traz para a nossa reta final, sessão 5, decodificando o sinal. Tendo todo esse cenário em mente, a questão prática agora é como extrair de forma tangível a mensagem valiosa que está escondida atrás de todo esse pânico. Estas diretrizes organizam e ajudam a desarmar a tempestade. O primeiro passo instintivo diante do pânico deve ser sempre confortar a mente, restaurando o equilíbrio básico antes de tomar qualquer decisão. Aí vem o ponto crucial. É vital aprender a separar a tensão física momentânea dos significados catastróficos absurdos que a mente adora inventar. Coração acelerado não é o fim do mundo, é só adrenalina passeando no sangue. E cá entre nós, não dá para confiar em todos os sentimentos cegamente. Eles informam a gente, claro, mas não ditam a realidade dos fatos. O grande objetivo de limpar essa bagunça emocional é, no fim das contas, conseguir identificar a verdade crua, aquela que estava sendo evitada e que disparou o alarme lá no comecinho de tudo. Tudo isso conduz a gente para essa reflexão final super provocativa. Para qual verdade subjacente a ansiedade atual está tentando apontar? Ao invés de lutar no escuro, tentando extinguir e apagar de vez a emoção negativa, o verdadeiro desafio é transformar tudo isso em um mapa de autodescoberta incrível. É permitir que esses estados de apreensão passem a ser lidos como o que realmente são, sinais vitais de rota e não demônios a serem destruídos. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise da mente humana. Foi ótimo ter todo mundo por aqui e até a próxima exploração.